pessoal? Tudo jóia? Por aqui tudo tranquilo e chuvoso. Vocês viram ali como chimou? Engraçado. Nunca tinha visto isso não. Pois bem, galera, tive que trocar os pneus da moto. O Michel aí, meu corretor de seguro, me alertou no último vídeo aí, naquele vídeo de retorno que eu fiz lá, que se eu fosse parado em uma blitz, eu poderia ter problemas com as autoridades. E eu fui dar mais uma pesquisada e realmente o nível de segurança ele não tinha sido atingido ainda, né, dos pneus, mas como esse critério de segurança dos pneus é meio que um critério subjetivo também, aquilo ali é só um indicativo, um dos indicativos, né? Aquilo ali é só uma das informações para a autoridade policial utilizar como critério de se esse pneu está bom ou não. Caso eu fosse parado numa blitz, eu poderia ter sido autuado aí por estar com pneus em más condições, né? Mas só salientando aí que todo mundo morre de medo de ter a moto apreendida. Gente, hoje em dia eu acho que veículo apreendido só se tiver sem CNH, tiver busca e apreensão por restrição financeira, algo desse tipo. Uma multa por pneu careca, o máximo que vai te ocorrer é você ter o seu documento apreendido para retenção de documentos, né? Você tem o seu documento retido para que você regularize a situação do seu veículo, seja qual for a irregularidade. E depois de regularizada essa situação, você vai até o posto policial buscar o seu documento, passa por uma vistoria ali para verificar se o problema foi solucionado ou não. E aí você pega o seu documento de volta. Tá, então, pneu careca dificilmente vai te causar uma apreensão de veículo, tá? Porque o que diz na lei é retenção de documentos para regularização do veículo. Então fique tranquilo, não tenha medo, não perca a linha, não perca a razão, né? Porque muita gente também acaba perdendo a razão porque muitas vezes não sabe o que está ocorrendo. Então é só debater com o policial, reconhecer primeiramente o erro, caso exista. Tem casos que infelizmente o policial é tão mal informado que acha pelo em ovo, né? E aí não tem jeito, você vai fazer o quê? Deixa passar e vai pra corregedoria pra denunciar a ação, o abuso, e depois vai tentar recorrer da multa. Mas nesse caso do pneu careca, eu teria que ficar na minha, digamos assim, porque o pneu realmente não está 100% em condições de uso. Ele também não estava em 100% com más condições de uso, porém ele já estava causando alguns riscos, né? E inclusive também causando alguns probleminhas na moto que eu nem sonhava que estava acontecendo. Que é... Só deixa eu dar uma limpadinha aqui.
que é essa questão do desempenho da moto. Eu nem sonhava, mas os pneus gastos já estavam me tirando 4 km por hora de velocidade final. Conforme o tempo foi passando, eu dava 127 km por hora de final, eu passei a dar 125, e nos últimos 2 meses eu estava dando 123, não passava disso. Eu estava até com medo, achando que tinha algum problema mais sério na moto. Então eu fiquei meio assim até entrar em contato com a concessionária. Mas aí surgiu essa questão de ter que trocar os pneus. Eu fui até São Paulo para trocar os pneus, inclusive recomendo aí o Paulinho Motos. Eu agradeço o Gui aí por ter indicado aí também, que ele conhece o gerente lá. Indico para vocês, porque sem sombra de dúvidas é um dos locais mais baratos de São Paulo para se colocar os pneus que eu coloquei, que também recomendo, que são os Michelin City Grip 130 70 13 traseiro e 110 70 13 dianteiro. Então, quando eu fiz essa troca lá em São Paulo, mandar um salve aí pra galera do Hornetias aí, tiraram uma onda dessa questão da velocidade aí. Eu paguei R$262 no pneu traseiro e 248 no pneu dianteiro. Foi alguma coisa assim, eu vou confirmar os valores, coloco pra vocês aí. Aí eu comprei 2 vacinas de R$24 cada. Já mandei eles aplicarem na hora lá. Inclusive, ia mandar um salve aí pro Fábio da Animax lá de Santa Catarina, lá do clube. Que é o seguinte, rapaz, o cara lá não teve a manha que você teve, não. O bicho teve que comprar um aplicador para aplicar a vacina nos pneus. Inclusive, você viu a moto Shimano lá no começo, eu acredito que seja por causa da vacina. Porque quando você coloca a vacina no pneu em roda de liga leve, aí a roda não dá mais balanceamento, né? Então, uma moto como a Animax não vai dar tanta diferença e o benefício será razoável, né? Então, vale ainda a pena, né? Então, mesmo assim, eu ainda coloquei. Mesmo assim, eu fiquei bem impressionado com essa diferença da velocidade, porque ela foi que foi, uma maravilha, entendeu? Então, fica aí a dica pra vocês aí, não se apavorem, mas fiquem ligados. Às vezes vocês já estão correndo riscos desnecessários aí e vocês nem sabem. Beleza? Então fique aí com algumas imagens aí dos pneus e de lá eu já finalizo o vídeo. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, esses são os novos pneus que eu coloquei, né? Modelo City Grip da fabricante Michelin, dianteiro 110 70 13. Você vê que o próprio desenho dele já indica que ele tem uma absorção maior da água, no quesito de você pilotar na água. Então acredito que ele vai absorver melhor a água, então vai trazer mais estabilidade para a moto. E aqui o traseiro é 130 70 13, da mesma maneira, é o mesmo desenho, então eu acredito que ele traga também mais estabilidade, né? E como eu havia comentado da questão das multas, vocês podem ficar tranquilo quanto a apreensão da moto. Se vocês pegarem a lei e lerem ela como está escrito, como está dito, vocês vão ver lá que a lei que se aplica a multa num veículo com pneu careca é a lei que se diz respeito às condições de uso do veículo. Então a lei diz que o veículo que não está em boas condições de utilização, que tirem a segurança do veículo para quem está dirigindo ou pilotando o veículo, deve ser multado, autuado
e o veículo deve ser retido. Mas retido é diferente de removido. Vocês podem olhar que determinadas outras leis, o veículo deve ser removido. Então, quando o veículo deve ser removido, significa que aquela multa é passível de reboque. O seu carro poderá ser apreendido. E no caso de veículos retidos, é porque o veículo será retido para a normalização da situação. Então você pega aí carro com suspensão rebaixada, que não está legalizado, ou rodas esportivas que não estão legalizadas. E no caso, veículos que não estão em boas condições de uso, faltando uma lanterna, ou pneus carecas e tudo mais. Então o veículo ele é retido para regularização do problema. Então nesse caso da moto, obviamente, você não vai conseguir solucionar esse problema no local em que você foi abordado. Então você vai ter seu veículo removido? Não. No caso dos pneus, se não tiver muito grave as condições dos pneus, não é necessário a remoção do veículo. Então, se você tem condição de levar o seu veículo do local de abordagem para o local onde você vai mudar os pneus da sua moto ou do seu carro, não há necessidade do seu veículo ser removido. Apenas será retido na abordagem e o policial vai reter o CRLV, né, o CRV no caso, do seu documento, que é o seu documento, o documento da moto ou o documento do carro, e esse documento vai ficar retido até que você normalize essa situação. Então, no momento que você tiver errado ou qualquer coisa do tipo, for abordado e estiver sendo autuado, o policial lhe informar que terá que reter o seu veículo, você deve se orientar. Pegue seu celular, ligue para alguém que tenha internet ou utilize a internet do seu celular e procure saber se realmente aquela multa que você está sendo autuado deve ser remoção do veículo ou retenção do veículo. Se for retenção do veículo, veja se o seu caso há condições de não remover o seu veículo por conta de não conseguir resolver a situação naquele momento. Porque se você puder sair do local para resolver a situação em outro local, o policial pode muito bem reter apenas a sua documentação. Então ele pega o documento do veículo, você resolve os problemas que tem que resolver e vai até o posto policial para pegar o documento de volta. Certinho? Então tá mostrado aí os pneus City Grip da Michelin para vocês aí, os pneus novos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um joinha, comenta, compartilha aí com seus amigos e não esquece de sinalizar aí, marca o sininho de sinalização para que toda vez que eu postar um vídeo você seja avisado, tá bom? Muito obrigado pela sua visualização, até a próxima, valeu!